Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo. E de onde vocês estão? Escreva o nome da sua cidade nos comentários, quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal! De onde do mundo você está acompanhando? Lorraine Riley tinha apenas US$ 23 na conta corrente e um mestrado que não podia emoldurar. Enquanto caminhava pelas ruas encharcadas da Magnificent Mile, em Chicago, naquela noite de outubro, agarrando-se à jaqueta surrada para se proteger do vento cortante vindo do Lago Michigan, ela se perguntava se sua mãe tinha razão ao sugerir que ela escolhesse história da arte em vez de algo prático. A galeria onde trabalhava havia fechado 6 semanas antes, e desde então ela vinha sobrevivendo com trabalhos freelance que mal cobriam o aluguel do seu apartamento-estúdio em Wicker Park. Ela estava atravessando o estacionamento subterrâneo do icônico Trump International Hotel quando viu uma carteira de couro preta perto de uma Mercedes Classe S reluzente. Lorraine olhou ao redor do espaço de concreto, seus passos ecoando no vazio. Ninguém. Ela a pegou e o peso lhe disse tudo. Não era uma carteira qualquer de universitário. O couro era macio como manteiga, caro, do tipo que envelhece com elegância em vez de se desfazer. Ela não deveria tê-la aberto, mas a curiosidade venceu, como sempre. A carteira de motorista a fez prender a respiração. Fabian Sanders. Mesmo na foto pouco lisonjeira do Detran, ele era impressionante. Queixo anguloso, olhos escuros que pareciam atravessar a câmera, o tipo de rosto que merecia estar na capa de uma revista, mas foi o endereço que fez suas mãos tremerem. As residências de luxo na Avenida Michigan Sul, com vista para o Millennium Park. Um daqueles prédios era um verdadeiro paraíso para quem buscava um apartamento, com preços a partir de US$ 15 milhões. Atrás da placa havia cartões de crédito daquela cor preta característica, que significava poder de compra ilimitado, e uma pilha de notas de US$ 100 que seus dedos trêmulos contaram, totalizando 42 notas de US$ 4.200, mais dinheiro do que ela ganharia em 2 meses se conseguisse um emprego fixo. É aqui que a história fica interessante. Lorraine Riley poderia ter ficado com aquela carteira. Ela poderia ter pegado o dinheiro, jogado a carteira no lixo e pago o aluguel atrasado. Em uma cidade como Chicago, em um mundo que a havia derrubado repetidamente desde a formatura, quem a culparia? Mas ela não fez isso. E essa única decisão estava prestes a mudar tudo. A questão é, por que ela devolveria uma fortuna para alguém que provavelmente nem notaria o sumiço? O que leva alguém a escolher a honestidade quando a desonestidade resolveria todos os seus problemas imediatos? Conte para nós nos comentários de onde você está assistindo e o que você teria feito na situação dela. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque amanhã publicarei outra história que fará você questionar tudo o que pensava saber sobre destino e segundas chances. Confia em mim, você não vai querer perder. As residências de luxo pareciam ainda mais intimidadoras pessoalmente. O saguão era todo de mármore e detalhes em ouro, com um lustre que provavelmente custava mais do que a casa da maioria das pessoas. O concierge, um homem de cabelos grisalhos em um terno que lhe caía como uma luva, olhou para Lorraine como se ela fosse algo desagradável em que ele tivesse pisado. Vim devolver algo ao Sr. Sanders, disse ela, tirando a carteira da bolsa. Ele deixou cair. As sobrancelhas do concierge se ergueram em direção à linha do cabelo. Ele examinou a carteira com o cuidado de um joalheiro examinando um diamante. Depois, olhou para ela com um novo olhar. Cobertura. Último andar. Vou ligar. Na verdade, disse Lorraine rapidamente, você poderia simplesmente entregar a ele? Não preciso. O Sr. Sanders tem instruções específicas sobre entregas e devoluções. Ele prefere lidar com isso pessoalmente. O concierge já estava discando. Sim, senhor. Uma jovem está aqui com sua carteira. Sim, senhor. Vou mandá-la subir. A viagem de elevador até o 45º andar pareceu uma ascensão a outro mundo. Lorraine viu seu reflexo nas portas de latão polido, cabelo úmido, sem maquiagem, sua jaqueta favorita de brechó, que já tinha visto dias melhores.
Ela parecia exatamente o que era: uma jovem de 27 anos, falida, que vagava pelas ruas na chuva. O elevador abriu diretamente para um hall privativo. E lá, parado na porta do que devia ser uma cobertura de 10 milhões de dólares, estava Fabian Sanders. As fotos não lhe faziam justiça. Ele era alto, talvez com 1,88 de altura, vestindo uma camisa branca de mangas arregaçadas e calças escuras, que provavelmente custavam mais do que seu aluguel mensal. Mas foi o jeito como ele a olhou que a fez prender a respiração, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia decifrar. Uma pintura com significados ocultos que ele estava determinado a decifrar. Seus olhos escuros se arregalaram e ele parou no meio do passo com a mão ainda no batente da porta. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, nenhum dos dois disse nada. Você? A voz de Fabian estava rouca, quase. Você veio. Encontrei sua carteira, disse Lorraine, estendendo-a como um escudo entre eles no estacionamento sob a Trump Tower. Achei que você a quisesse de volta. Ele não a pegou. Em vez disso, encarou seu rosto com uma intensidade que a fez corar. Qual é o seu nome? Lorraine. Lorraine Riley. Olha, eu preciso ir. Não. A palavra saiu quase desesperada. Ele finalmente pegou a carteira, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Por favor, entre só um minutinho. Todos os instintos diziam a Lorraine para se recusar a voltar para aquele elevador e voltar para sua vida pequena, segura e cheia de dificuldades. Mas algo em sua expressão a deteve. Uma vulnerabilidade que parecia completamente em desacordo com a cobertura cara e as roupas feitas sob medida. Só por um minuto ela concordou. A cobertura era exatamente o que ela esperava. Janelas do teto da Flórida com vista para o Grant Park e o Lago Michigan. Móveis modernos dignos de revistas de design. Obras de arte originais nas paredes que faziam seu coração de historiadora de arte doer de admiração. O que ela não esperava era o quão vazio parecia, como um belo cenário esperando que a vida real acontecesse. Fabian serviu-lhe uma taça de vinho, que provavelmente custava mais do que seu depósito de segurança, sem perguntar se ela queria. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele a entregava a ela. Perdi essa carteira há 3 horas, disse ele. Já pedi para algumas pessoas procurarem por ela. Eu ofereci uma recompensa de 10 mil dólares e você simplesmente a trouxe de volta. Entrou no meu prédio com essa cara de... Ele se interrompeu. Por quê? Porque é sua. Lorraine tomou um gole do vinho. Era incrível, complexo e suave de uma forma que ela não conseguia descrever. Eu não sou ladra, Sr. Sanders. Fabian, por favor. Ele se sentou à sua frente, ainda estudando seu rosto como se ela fosse a coisa mais fascinante do mundo. Você acredita em coincidências, Lorraine? A pergunta a pegou de surpresa. Eu não sei. Talvez não. Fabian se inclinou para a frente e ela pôde ver a guerra acontecendo por trás de seus olhos, como se ele estivesse decidindo se deveria lhe contar algo, se deveria cruzar alguma linha invisível. 6 meses atrás, eu estava noivo. O nome dela era Victoria. Íamos nos casar no Four Seasons do centro. 300 convidados, o casamento da temporada social de Chicago. O peito de Lorraine apertou. É claro, ele era comprometido. Homens que se pareciam com ele, que tinham o que ele tinha, eles... Não fiquei solteiro. Mas 2 semanas antes do casamento, Fabian continuou, baixando a voz. Voltei mais cedo de uma viagem de negócios. Encontrei-a na cama com meu sócio. Na minha cama, na minha casa. Sinto muito, sussurrou Lorraine. A pior parte não foi a traição. A risada de Fabian era amarga. Foi perceber que ela nunca me amou. Ela amava meu dinheiro, minhas conexões, meu estilo de vida. Quando a confrontei, ela nem fingiu o contrário. Disse que todos em Chicago sabiam que era assim que funcionava. Mas você se casa por vantagem, não por amor. Ela me chamou de ingênuo por pensar diferente. Ele se levantou e caminhou até a janela, sua silhueta escura contra a paisagem urbana cintilante. Desde então, dezenas de mulheres esbarraram em mim, por acaso, na minha academia em Lincoln Park, no meu restaurante favorito, perto do Navy Pier, até mesmo em reuniões de diretoria. Mulheres que sabem exatamente quem eu sou,
Quanto vale o que posso oferecer a elas? Mulheres que sorriem como Victoria, com cálculo em vez de calor. A garganta de Lorraine secou. Ela podia ver onde a situação estava se complicando, e ela não gostava disso. Mas você, Fabian, voltou-se para ela, e havia algo cru em sua expressão. Você devolveu os 4 $100 quando claramente precisava do dinheiro. O concierge me disse que você estava a pé, não dirigindo. Seus casacos já viram anos de uso. Você não está usando nenhuma joia, nem roupas de grife. E você? Sua voz falhou um pouco. Você não tem ideia de quem eu sou, não é? Eu vi seu nome na sua carteira de motorista, disse Lorraine cautelosamente. Eu posso ter te procurado no Google, no elevador, e você ainda assim veio até aqui só para devolver minha carteira, não para tentar ganhar uma recompensa, não para entrar em contato com alguém, não para fazer contatos, tramar ou se posicionar. Ele se aproximou e o coração de Lorraine começou a acelerar. Você tem ideia de como isso é raro no meu mundo? Eu não sou do seu mundo, disse Lorraine, levantando-se. Aquilo estava se transformando em algo para o qual ela não estava preparada. Sou uma historiadora de arte falida e desempregada que mal consegue pagar a conta de luz. Devolvi sua carteira porque era a coisa certa a fazer, não? Porque eu quero qualquer coisa de você. Então jante comigo. As palavras pairaram no ar entre eles como um desafio. O quê? Lorraine riu. Você não pode estar falando sério. Amanhã à noite inaugura uma nova exposição no Instituto de Arte, Retratos da Renascença em Empréstimo, da Galeria Uffizi. Tenho ingressos que ia desperdiçar. Venha comigo. Os olhos de Fabian a encaravam com intensidade e súplica na mesma medida. Não era um encontro. Apenas duas pessoas que apreciam arte jantando e conversando sobre algo além de carteiras de ações e ascensão social. Todos os pensamentos racionais na cabeça de Lorraine gritavam para ela dizer não. Isso era insano. Ele era um bilionário com óbvios problemas de confiança, provavelmente se recuperando de um término. Definitivamente vivendo em uma estratosfera completamente diferente. Ela era um turbilhão de dívidas estudantis e decepções na carreira que comia miojo 3 vezes por semana. Mas quando foi a última vez que alguém a olhou como Fabian a olhava agora, como se ela importasse, como se fosse fascinante, como se sua honestidade valesse mais que ouro? Jantar. Ela se ouviu dizer apenas um jantar. O sorriso que transformou o rosto de Fabian fez as pernas dela bambearem. Um jantar. Ele concordou. Te busco às 7. Onde você mora? Ela deu a ele seu endereço em Wicker Park, esperando o julgamento. Em vez disso, o sorriso dele se alargou. Conheço esse bairro. Tem uma cafeteria na Avenida Milwaukee. Bus Café. Eu costumava ir lá na faculdade, antes de tudo isso. Antes de ele se tornar bilionário, Lorraine preencheu silenciosamente a lacuna deixada pelo dinheiro. As próximas 24 horas passaram num turbilhão de pânico e possibilidades. Lorraine não tinha nada para vestir para o jantar com um homem que provavelmente esperava roupas de grife. Ela acabou pegando emprestado um vestido preto da sua colega de quarto, Maya, que exigiu saber toda a história e declarou Lorraine louca por ter concordado com aquilo. Ele pode ser um assassino em série, disse Maya, maquiando Lorraine com a falta de prática. Mia trabalhava num salão em Bucktown e tinha habilidades que Lorraine nunca dominou. Rico, bonito e interessado em te deixar sem dinheiro. Esse é literalmente o enredo de todo filme de terror. Ou, como em qualquer romance água com açúcar, Lorraine rebateu, encarando seu reflexo. Maya a havia feito parecer sofisticada, elegante, como alguém que pertencia ao mundo de Fabian. Era como usar uma fantasia. E esses sempre terminam com uma garota sem dinheiro se tornando a esposa troféu de um bilionário e perdendo a própria identidade, disse Mia. Mas ela abraçou Lorraine com força. Cuidado, mas talvez se permita algo bom. Você merece. Fabian chegou exatamente às 7, dirigindo um Tesla Model S, que parecia novo em folha. Ele usava um terno cinza escuro, que o fazia parecer ter saído de uma revista de decoração. Mas quando viu Lorraine, sua expressão era a mesma de pura admiração da noite anterior, como se ela fosse preciosa, não apenas bonita.
A exposição do Instituto de Arte era incrível. Eles vagaram por galerias repletas de bronzes e tições, e Lorraine se viu imersa no fluxo natural da análise de arte, esquecendo-se do nervosismo. Fabian ouvia atentamente, fazia perguntas inteligentes e demonstrava uma profundidade de conhecimento que a surpreendeu. Você realmente estudou isso? Disse ela, parada diante de um retrato de Eleanor Day Toledo. A maioria dos homens de negócios não saberia diferenciar maneirismo de impressionismo. Oh, minha mãe era professora de arte, disse Fabian suavemente. Antes de morrer, passávamos os sábados aqui. Ela me ensinou que a beleza importa, que criar e preservar a beleza é tão importante quanto construir empresas ou ganhar dinheiro. A mão dele roçou na dela, sem chegar a tocá-la, mas perto o suficiente para acelerar seu coração. Eu tinha me esquecido de como esses últimos anos foram repletos de aquisições e margens de lucro. E Victoria, ela era uma idiota. Lorraine deixou escapar antes de cobrir a boca com a mão. Desculpe, é verdade, completou Fabian. E desta vez, ele pegou a mão dela. Vamos. Fiz uma reserva em um lugar que acho que você vai adorar. O jantar seria no Elínia, o restaurante 3 estrelas Michelin, sobre o qual Lorraine só tinha lido em revistas de gastronomia. Cada prato era uma obra de arte. Comida que parecia impossível tinha um sabor incrível e custava mais do que ela queria pensar. Mas o que tornou a noite mágica não foi a comida nem o ambiente elegante com vista para o horizonte de Chicago, foi a facilidade com que conversaram. Fabian contou Valerie sobre sua infância na zona sul da cidade, sobre a empresa de construção do pai, que enfrentou dificuldades até que um investimento arriscado se tornou um sucesso exponencial, sobre as bolsas de estudo para a Universidade Northwestern, sobre a construção de seu império imobiliário, de um único prédio reformado em River North a um portfólio que abrange 6 estados, mas também sobre a solidão, sobre perceber que o sucesso lhe custou todos os relacionamentos genuínos, sobre não saber mais em quem confiar. Lorraine contou-lhe sobre sua família em Milwaukee, sobre a decepção do pai quando ela escolheu história da arte em vez de administração, sobre o fechamento da galeria e seus sonhos de um dia curar exposições. Sobre se sentir invisível em uma cidade cheia de pessoas perseguindo sonhos maiores, sobre se perguntar se havia feito todas as escolhas erradas. Você não fez, disse Fabian com firmeza, estendendo a mão por cima da mesa para segurar as 2 mãos dela. Você está exatamente onde deveria estar. Aqui e agora. A atmosfera entre eles era eletrizante, perigosa, inegável. Fabian, disse Lorraine com cautela. O que estamos fazendo? Você sabe que isso não pode dar certo. Sua ex estava certa em uma coisa. Somos de mundos completamente diferentes, então vamos construir uma ponte? Disse ele simplesmente. Lorraine, eu sei que isso é loucura. Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas não me sentia tão vivo, tão real há anos, talvez nunca. Quando você entrou pela minha porta ontem à noite, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance de encontrar algo autêntico. O polegar dele traçou círculos na palma da mão dela, causando arrepios em seu braço. Você não sente também? Ela sentia. Deus a ajude, ela sentia. E isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. No mês seguinte, Lorraine se viu envolvida em um romance que parecia um sonho febril. Fabian a cortejava com a mesma intensidade que dedicava aos negócios, mas com uma delicadeza que fazia seu coração doer. Ele a levou para assistir Hamilton no teatro particular do banco. A surpreendeu com uma pintura que ela havia admirado em uma galeria em River North. Apareceu em seu apartamento, com comida para a viagem de seu restaurante tailandês favorito depois que seu trabalho freelancer atrasou. Mas ele também a deixou entrar em sua vida de maneiras que pareciam íntimas, além do físico. Ele a levou ao seu escritório na Willis Tower, o prédio que todos ainda chamavam de Sears Tower, e mostrou a ela a vista do 95º andar, onde ele havia decidido abrir sua empresa. Eles passavam as manhãs de domingo no Green City Market, em Lincoln Park,
comprando ingredientes para cozinhar juntos em sua enorme cozinha. Ele a apresentou à sua irmã mais nova, Maria, que administrava uma de suas propriedades em Lakeview, e abraçou Lorraine como se a conhecesse há anos. Ele é diferente com você, disse Maria a ela enquanto tomavam café em um café em Logan Square, enquanto Fabian atendia a uma ligação de negócios do lado de fora. Mais leve, mais parecido com o irmão, que eu me lembro antes de tudo ficar tão complicado. Não o magoe, Lorraine. Ele se faz de durão, mas Victoria destruiu algo nele. A pressão daquela declaração pesava sobre o peito de Lorraine, porque a verdade era que ela estava se apaixonando por Fabian de uma forma que a assustava profundamente. O jeito como ele a ouvia quando falava de arte, como se as opiniões dela importassem. O jeito como ele a beijava devagar no início, depois com uma paixão crescente, como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. O jeito como ele a olhava através de salas lotadas, como se ela fosse a única pessoa que existia. Mas então chegou a manhã que mudou tudo. Eles passaram a noite na cobertura dele, enroscados em lençóis que provavelmente custavam mais do que o carro dela, observando a neve cair sobre o Lago Michigan. Lorraine acordou e encontrou Fabian já vestido para o trabalho, falando ao telefone naquele tom profissional e seco que ela raramente ouvia. Ela caminhava em direção à cozinha, vestindo a camiseta dele quando ouviu o nome de Victoria. Não me importo com o que os advogados dizem, disse Fabian friamente. Ela não terá acesso à propriedade em Lake Forest. Aquela era a casa da minha mãe. Como assim ela está alegando sofrimento emocional? Não, de jeito nenhum. Lute contra isso. Ele desligou e se virou, encontrando Lorraine paralisada na porta. Problemas com a ex-noiva? Perguntou ela, tentando disfarçar a repentina ansiedade que sentia. Victoria está me processando, disse Fabian, com o maxilar tenso, alegando que devo indenizá-la pelos danos à sua reputação quando cancelei o casamento. Os advogados dela estão ameaçando vazar histórias para o Tribune sobre eu ser emocionalmente abusivo e controlador. Ele bateu com a mão no balcão de granito. É tudo mentira. Mas nos círculos sociais de Chicago, a acusação é tão prejudicial quanto a verdade. Lorraine se aproximou dele, envolvendo-o pela cintura. Então vamos lutar contra isso. Vamos mostrar a todos quem você realmente é. Fabian recuou com uma expressão repentinamente cautelosa. Nós, Lorraine, se você for vista comigo em público, os advogados de Victoria também virão atrás de você. Eles vão vasculhar sua vida, distorcer tudo, fazer você parecer uma interesseira que me fisgou por impulso. A imprensa vai te devorar viva. Não me importo, disse Lorraine, mas sua voz tremia um pouco. Ela se importava, sim. A ideia de seu rosto nos tabloides, sua família lendo acusações sobre seu caráter, estranhos dissecando seu relacionamento, isso a deixava enjoada. Eu me importo, disse Fabian com aspereza. Não vou deixar que ela te destrua como tentou me destruir. Esse foi o começo do distanciamento. Sutil a princípio, um jantar cancelado aqui, uma mensagem de texto ali. Fabian se dedicou a lutar contra o processo de Victoria, passando 18 horas por dia com advogados a par de tudo. Quando se viam, ele estava distraído, tenso, nada parecido com o homem que havia rido com ela no Instituto de Arte. 2 semanas depois, o primeiro artigo apareceu não em uma grande publicação, mas em um blog de fofocas de Chicago. Romance de rebote de Sanders, historiadora de arte falida ou alpinista calculista. O artigo tinha fotos deles juntos, saindo do Alinéia, caminhando pelo Millennium Park, fazendo compras no mercado. Alguém os estava seguindo, documentando tudo, e as mensagens eram cruéis, questionando os motivos de Lorraine, especulando sobre acordos pré-nupciais e interesseira, pintando-a exatamente como o tipo de oportunista que Fabian tentava evitar. O celular de Lorraine explodiu de mensagens. Sua mãe estava preocupada e confusa. Maya, furiosa e protetora. Ex-colegas da galeria, alguns a apoiando, outros claramente se divertindo com o drama. E o pior de tudo, silêncio total de Fabian. Ela finalmente foi até a cobertura dele sem avisar, usando a chave que ele lhe dera 3 semanas antes. Encontrou-o no sofá, com o laptop aberto,
cercado por documentos legais. Ele parecia exausto, abatido. Você viu, disse ele secamente. Sem perguntas? Todo mundo viu. Lorraine sentou-se ao lado dele, estendendo a mão para pegar a sua. Ele a deixou, mas não a apertou de volta. Fabian, sabíamos que isso poderia acontecer. Podemos superar isso. Podemos? Ele finalmente olhou para ela, e a dor em seus olhos fez o peito dela doer. Os advogados de Victoria solicitaram seus registros financeiros, Lorraine. Eles estão construindo um caso de que você me escolheu como alvo, que você me pesquisou antes de devolver minha carteira, que tudo foi calculado. Sua risada foi amarga. A ironia é que foi exatamente isso que Victoria fez, e eles estão te acusando de usar as mesmas táticas que ela. Mas não é verdade. A voz de Lorraine se elevou. Eu não sabia quem você era. Devolvi sua carteira porque era o certo a fazer, não porque eu queria algo de você. Eu sei disso. Maviua. Fabian puxou a mão e se levantou, caminhando até as janelas. Chicago se estendia abaixo deles, indiferente e brilhante. Mas provar isso significa submetê-la a depoimentos, ter advogados questionando cada momento do nosso relacionamento, transformar algo bonito em prova e seu testemunho. Significa mais artigos, mais fotos, seu nome permanentemente ligado a essa confusão. Ele se virou para ela e ela viu a decisão em seu rosto antes mesmo que ele falasse. Eu não vou fazer isso com você. O que você está dizendo? Mas Lorraine já sabia. Seu coração estava se partindo em tempo real. Estou dizendo que talvez Victoria estivesse certa. Talvez pessoas de mundos diferentes não consigam superar essa barreira sem se destruírem mutuamente no processo. A voz de Fabian falhou. Estou dizendo que me importo demais com você para deixá-la ser dano colateral na minha guerra com a minha ex. Essa não é uma decisão sua. Lorraine se levantou, a raiva inundando seu coração partido. Eu não sou uma criatura frágil que precisa ser protegida. Sou uma mulher adulta que pode decidir por si mesma pelo que está disposta a lutar. E sou um homem que viu todos que ama se machucarem por causa de quem eu sou e do que eu tenho. A compostura de Fabian finalmente se desfez. Meu pai teve um ataque cardíaco devido ao estresse de administrar dinheiro que ele nunca pediu. Minha irmã tem ataques de pânico antes de reuniões de diretoria porque os acionistas questionam cada decisão. Victoria se transformou em alguém irreconhecível perseguindo esse estilo de vida. Não vou deixar você se tornar mais uma vítima. Então você está simplesmente desistindo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lorraine. Nós temos algo real, Fabian. Algo raro. E você está jogando fora porque tem medo. Estou jogando fora porque te amo. As palavras explodiram dele. Eu te amo, Lorraine. E isso significa te proteger, até mesmo por mim mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles se encararam através da sala de estar luxuosa dele. Duas pessoas de mundos diferentes que encontraram algo genuíno e estavam vendo tudo desmoronar. Você é um covarde, sussurrou Lorraine. Você está fazendo exatamente o que Victoria fez, escolhendo o caminho mais fácil em vez de lutar pelo que importa. Ela tirou a chave do bolso e a colocou na mesa de centro dele. Mas você está certo em uma coisa. Eu não pertenço a este mundo. Eu pertenço a algum lugar autêntico com alguém corajoso o suficiente para escolher o amor em vez do medo. Ela conseguiu chegar ao elevador antes que os soluços a dominassem. O mês seguinte foi o mais sombrio da vida de Lorraine. Ela se jogou no trabalho, finalmente conseguindo um emprego como curadora assistente em uma pequena galeria em Pilsen. O salário não era alto, mas era a sua área, a sua paixão. Ela evitava a magnífica milha, os lugares que associava a Fabian. Apagou as fotos deles do celular, mas não conseguia se desvencilhar das lembranças. Maia fez uma intervenção com vinho e chocolate no apartamento delas. Você tem o direito de estar com o coração partido, disse ela, trançando o cabelo de Lorraine como se fossem crianças novamente. Mas você não tem o direito de se arrepender de ter devolvido aquela carteira. Você fez a coisa certa. Às vezes, fazer o certo leva à dor, mas isso não significa que esteja errado. O Natal chegou e passou. Lorraine passou o ano com a família em Milwaukee, respondendo a perguntas sobre o bilionário e forçando sorrisos. Contou-lhes que não tinha dado certo, que eles queriam coisas diferentes.
Não mencionou que via o rosto de Fabian em meio a multidões que não conseguiam contê-lo, nem que ainda dormia com a camiseta dele em algumas noites, nem que memorizara cada toque, cada beijo, cada momento do breve e brilhante romance deles. O ano novo trouxe notícias inesperadas. O processo de Victoria foi arquivado, não apenas rejeitado, mas exposto como fraudulento, quando e-mails vieram à tona mostrando que ela havia orquestrado o próprio caso para conseguir um acordo maior. O escândalo explodiu nas colunas sociais de Chicago, inocentando Fabian completamente. Lorraine esperou que ele ligasse, mandasse mensagem, aparecesse à sua porta. Ele não apareceu. Foi Maria quem finalmente entrou em contato no final de janeiro, pedindo a Lorraine para encontrá-la na cafeteria em Wicker Park, o Buzz Café, aquela que Fabian havia mencionado. Dos tempos da faculdade. Maria parecia cansada, mas determinada. Ele está infeliz, disse Maria sem rodeios, deslizando um latte pela mesa. Ele ganhou o processo, limpou o nome dele e está absolutamente infeliz. Não quer namorar, mal sai do escritório, é grosseiro com todo mundo. Nunca ouvi assim, nem mesmo depois do caso da Victoria. Então ele deveria fazer alguma coisa a respeito, disse Lorraine, tentando parecer indiferente, mas falhando completamente. Ele acha que destruiu sua vida. Aquele artigo arruinou sua reputação, custou suas oportunidades. Eu consegui um emprego, interrompeu Lorraine. Um bom emprego na minha área. Meus verdadeiros amigos ficaram do meu lado. Minha família sabe a verdade. A exposição da Victoria provou que eu não estava mentindo. Se alguma coisa mudou, foi que estou melhor do que antes de conhecer seu irmão. Ela fez uma pausa, mexendo o café. Profissionalmente, pelo menos. Maria estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. Ele estava tentando te proteger da maneira mais estúpida, equivocada e machista possível, mas estava tentando fazer a coisa certa me afastando em vez de me deixar escolher por mim mesma. Lorraine balançou a cabeça. Isso não é amor, Maria. Isso é controle disfarçado de proteção. Você tem razão, disse Maria simplesmente, e ele sabe disso agora. Mas ele está convencido de que você o odeia? De que não merece outra chance? Ele está literalmente sentado na cobertura dele agora, encarando a chave que você deixou para trás como se fosse uma relíquia religiosa. Apesar de si mesma, os lábios de Lorraine se contraíram. Que patético. Completamente patético, concordou Maria, mas também meio romântico de uma forma trágica e autodestrutiva. Ela apertou a mão de Lorraine. Não estou pedindo que você o perdoe. Nem mesmo estou pedindo que você ligue para ele. Estou apenas pedindo que você pense se o que vocês dois tiveram vale mais uma conversa, mais uma chance para ele acertar. Lorraine pensou nisso por 3 dias. Ela pensou sobre honestidade e vulnerabilidade, sobre medo e coragem, sobre a diferença entre proteger alguém e confiar que essa pessoa será forte. Ela pensou no rosto de Fabian quando a viu pela primeira vez na porta de seu apartamento, em como ele segurou sua mão no Instituto de Arte, em como ele disse "Eu te amo", como se estivesse arrancando as palavras do peito. E pensou na lição que sua mãe lhe ensinara anos atrás, que o perdão não se tratava de merecê-lo, mas de se era possível construir algo melhor a partir dos pedaços quebrados. Numa noite gélida de fevereiro, com a neve rodopiando ao redor dos prédios de Chicago, Lorraine pegou o trem para o Pinnacle Residences. O mesmo concierge de cabelos grisalhos estava de plantão. Seu rosto demonstrou choque ao vê-la. "Senhorita Riley, devo ligar?" perguntou. "Não", respondeu Lorraine firmemente. "Mas gostaria que entregasse algo ao Sr. Sanders por mim." Ela tirou um envelope da bolsa. Dentro havia um bilhete que ela escrevera e reescrevera uma dúzia de vezes, até finalmente se decidir por 3 frases. Devolvi sua carteira porque era a coisa certa a fazer. Me apaixonei por você porque você foi sincero comigo. Se você quer uma segunda chance, venha me encontrar onde tudo começou. Mas, desta vez, confie que serei forte o suficiente por nós dois. Ela havia incluído o endereço de sua galeria em Pilsen e o horário de trabalho. "Entregue isso a ele amanhã de manhã", Lorraine disse ao porteiro. "Não hoje à noite, amanhã."
Ela queria que ele soasse um pouco, que se questionasse, que sentisse uma fração do que ela havia sentido nos últimos 2 meses. O dia seguinte na galeria se arrastou como melaço. Lorraine tentou se concentrar em catalogar uma nova coleção de peças contemporâneas, mas suas mãos tremiam cada vez que a campainha tocava. Meio-dia chegou e passou. Depois 14 horas, depois 10 horas. Às 18 horas, quando a galeria se preparava para fechar, Lorraine já havia aceitado que, limpa a garganta, havia interpretado tudo errado, que Fabian havia seguido em frente, ou decidido que ela estava certa em chamá-lo de covarde, ou simplesmente não sentia o que ela sentia. Ela estava trancando a porta da frente quando ouviu o carro, um zumbido elétrico característico que reconheceu instantaneamente. O Tesla parou na calçada e Fabian saiu. Ele estava com uma aparência terrível. Olheiras profundas, o cabelo normalmente impecável, despenteado, o casaco abotoado errado como se tivesse se vestido às pressas. Mas quando a viu parada ali, na porta da galeria, seu rosto se transformou completamente. Desculpe, disse ele sem se preocupar com um olá, com preâmbulos, com nenhuma das máscaras que costumava usar. Desculpe por ter tentado tomar decisões por você. Desculpe por ter deixado o medo vencer em vez de confiar no que tínhamos. Desculpe por ter desperdiçado 2 meses sendo covarde quando poderia ter lutado por nós. Lorraine cruzou os braços, tentando esconder a aceleração do seu coração. São muitos sares, eu tenho mais. Fabian se aproximou, parando um pouco além do seu espaço pessoal, perto o suficiente para tocar, mas esperando permissão. Desculpe por ter esquecido o que minha mãe me ensinou, que beleza e amor importam mais do que proteção e controle. Desculpe por não ter confiado na sua força. Desculpe, eu não percebi que a mulher que entrou na minha cobertura para devolver uma carteira que precisava desesperadamente era exatamente a mulher corajosa o suficiente para enfrentar qualquer tempestade ao meu lado. Fabian, eu te amo, continuou ele com a voz embargada. Eu amo sua honestidade, sua paixão pela arte e a maneira como você vê beleza em tudo. Eu amo que você me chamou de covarde porque eu estava sendo um. Eu amo que você me deu uma segunda chance, mesmo que eu não mereça. E se você me permitir, passarei o resto da minha vida provando que sou corajoso o suficiente por você, forte o suficiente por nós e inteligente o suficiente para nunca mais deixar o medo tomar minhas decisões. As lágrimas que Lorraine vinha segurando finalmente transbordaram. Você é realmente patético nisso, ela sussurrou. Completamente patético, concordou Fabian. E agora ele diminuiu a distância, acariciando o rosto dela com uma ternura comovente. Mas eu sou seu bilionário patético, se você me aceitar. Lorraine riu em meio às lágrimas. Essa é a pior frase que já ouvi. Eu sei. Estive praticando por 3 horas e foi o melhor que consegui. Sou muito melhor em negócios imobiliários do que em discursos românticos. O polegar dele enxugou as lágrimas dela. Mas eu falo sério. Eu escolho você, Lorraine Riley. Eu escolho nós e escolherei nós todos os dias pelo resto de nossas vidas, se você me permitir. Ela o beijou então, derramando 2 meses de mágoa e esperança, e ele a beijou como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Lorraine encostou-se a testa na dele. Uma condição, disse ela. Chega de me proteger de coisas que eu posso resolver sozinha. Somos parceiros iguais, você não tem o direito de tomar decisões sobre a minha vida sem mim. Combinado, disse Fabian imediatamente. Embora queira eu me reserve o direito de, ocasionalmente, trazer um café caro para você e me preocupar desnecessariamente porque ainda sou eu, posso conviver com isso. Lorraine recuou para olhá-lo direito. E agora? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, confirmou Fabian, mas melhor desta vez, mais forte. Construído sobre a confiança em vez do medo, ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno. Uma chave gasta de tanto ser usada. Você deixou isso para trás. Tenho carregado para todo lugar, esperando a chance de devolvê-la. Venha para casa comigo, não para sempre. Não, como uma declaração. Apenas venha para casa. Lorraine pegou a chave e sentiu como se estivesse recuperando uma parte de si mesma que lhe faltava. Tudo bem,
Mas amanhã você vai conhecer meus pais direito, não como um bilionário, apenas como o homem por quem estou apaixonado. E vamos de trem porque você precisa ver como pessoas normais vivem. O sorriso de Fabian era puro sol rompendo as nuvens. Eu não queria que fosse de outra forma. 6 meses depois, eles estavam juntos no Instituto de Arte, em frente ao mesmo retrato de bronzino onde haviam dado as mãos pela primeira vez. Mas desta vez estavam lá para a inauguração de uma nova exposição com curadoria de Lorraine, focada em representações renascentistas do amor genuíno versus casamentos políticos. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Fabian havia investido na expansão da galeria em Pilsen, transformando-a em um verdadeiro centro cultural para artistas emergentes. Não porque Lorraine tivesse pedido, mas porque ele se lembrara do que sua mãe lhe ensinara sobre a importância de combinar a beleza. Ele também havia criado discretamente bolsas de estudo para alunos de História da Arte na Northwestern, lembrando-se de suas próprias dificuldades e querendo facilitar o caminho para outros. Lorraine havia se mudado para a cobertura, mas insistiu em redecorá-la, fazendo com que parecesse menos um showroom e mais um lar. Eles haviam chegado aí a um acordo em tudo. Ela aprendera a se virar em galas beneficentes no centro da cidade. Ele aprendera a amar os jantares de domingo com a família dela em Milwaukee. Às vezes, eles discutiam sobre dinheiro, privilégios e como equilibrar seus mundos diferentes. Mas discutiam honestamente, confiando que encontrariam soluções juntos. Victoria havia deixado Chicago discretamente após o escândalo, e nenhum dos dois pensava muito nela. A lição que ela lhes ensinou de que o amor verdadeiro era mais raro que a riqueza provou ser mais valiosa do que ela jamais imaginara. Você pensa naquela noite? Perguntou Lorraine, encostando-se em Fabian enquanto observavam a pintura. O que teria acontecido se eu simplesmente tivesse devolvido sua carteira na recepção? Todos os dias? Admitiu Fabian, dando-lhe um beijo na têmpora. Penso em como o universo me deu exatamente o que eu precisava na forma de uma historiadora de arte falida com mais integridade do que juízo. Ele a virou para encará-lo ali mesmo, no meio da galeria, com a elite artística de Chicago circulando ao redor deles. Penso em como o melhor investimento que já fiz foi confiar na mulher que me devolveu o que era meu e depois roubou meu coração. Nossa, essa frase ainda é horrível, disse Lorraine rindo. Eu sei, mas é sincera. Fabian beijou-a suavemente, sem se importar com quem estivesse olhando. O beijo foi interrompido por uma tosse educada. Maria estava atrás deles com taças de champanhe e um sorriso cúmplice. Vocês dois estão causando alvoroço de novo. O fotógrafo da Tribune Society tinha acabado de tirar umas 50 fotos. Deixe-os, disse Fabian. Mas ele se afastou um pouco, mantendo o braço em volta da cintura de Lorraine. Cansei de esconder a melhor coisa da minha vida. Ótimo, porque você é péssimo em esconder qualquer coisa, disse Maria, entregando-lhes o champanhe. Além disso, Lorraine, a curadora do Museu de Arte Contemporânea, está aqui. Ela quer falar com você sobre uma colaboração. Os olhos de Lorraine se arregalaram. O MCA? Você está falando sério? Completamente sério. Ela adorou o que você fez com essa exposição. Maria apertou o ombro dela. Vá fazer contatos. Eu entretenho seu bilionário. Enquanto Lorraine caminhava pela multidão, Fabian a observava com algo próximo à admiração. Ela estava radiante em um vestido azul escuro. Não era estilista. Ela insistiu em apoiar uma costureira local de Chicago, em Andersonville, com os cabelos presos, conversando animadamente com um dos curadores mais influentes da cidade. Ela pertencia àquele lugar, sempre pertencera. Ele apenas teve a sorte de que ela viu nele algo que também valia a pena pertencer. Você está me encarando de novo, disse Maria. Está ficando constrangedor. Não me importo. Mas Fabian desviou o olhar. Obrigado, aliás, pela intervenção na cafeteria. Eu fui idiota demais para resolver as coisas sozinho. Você estava protegendo alguém que amava, disse Maria gentilmente. Você só se esqueceu de que, às vezes, amar significa deixar as pessoas se protegerem e protegerem você. Ela brindou com ele, mas você deu um jeito. É isso que importa. Uma comoção perto
da entrada chamou a atenção deles. Um homem de terno caro falava alto com os funcionários da galeria, gesticulando para as pinturas. O maxilar de Fabian se contraiu ao reconhecer Richard Chung, seu antigo sócio, aquele que estivera na cama com Victoria. O que ele está fazendo aqui? Murmurou Maria. Provavelmente ouviu falar da exposição e veio causar problemas. Fabian deu um passo à frente, mas Maria o segurou pelo braço. Espere, olhe! Lorraine já havia interceptado Richard, com uma expressão agradável, mas a voz baixa o suficiente para ser ouvida. Senhor... Chum, eu não sabia que o senhor se interessava por arte renascentista. Estou interessado em apoiar a cena cultural de Chicago, disse Richard com suavidade. Mas seus olhos eram calculistas. Tema interessante para essa exposição, senhorita Riley. Amor sincero versus casamentos políticos. Bastante pertinente, considerando os eventos recentes. A arte muitas vezes reflete a vida, disse Lorraine com firmeza. Embora eu ache o período renascentista fascinante porque as pessoas eram mais honestas sobre seus cálculos naquela época. Os casamentos eram acordos comerciais. Todos reconheciam isso. A decepção moderna disfarçada de amor. Isso é muito mais interessante de se examinar. O sorriso de Richard esfriou. Está insinuando algo? Estou insinuando que os retratos de Bronzino eram propaganda encomendada para apresentar casamentos políticos como ideais românticos. A verdade era muito mais complexa, casos extraconjugais, traições, conspirações de envenenamento, mas pelo menos todos sabiam o jogo que estavam jogando. Lorraine se aproximou, a voz baixa, mas ainda audível. O que eu acho desprezível são as pessoas que jogam esses jogos enquanto se dizem moralmente superiores. Você não concorda? A pequena multidão que se reunira para assistir à discussão estava fascinada. O rosto de Richard ficou vermelho. Vinha aqui para apoiar as artes, não para ser insultado. Então talvez você devesse ir embora, disse Lorraine docemente. A menos que queira ficar e aprender algo sobre integridade com uma pintura de 500 anos. Os murmúrios de aprovação da multidão eram inconfundíveis. Richard olhou em volta, percebeu que estava em desvantagem numérica e de estratégia, e caminhou em direção à saída. Ao passar por Fabian, murmurou. Ela é igualzinha a Victoria. Você vai entender eventualmente. Não, disse Fabiana em voz alta o suficiente para Richard e todos os outros ouvirem. Ela não é nada como Victoria. Victoria viu o que eu tinha e quis possuir. Lorraine viu quem eu era e escolheu amar isso. Há uma diferença. Uma que você nunca entenderá. Richard saiu sem dizer mais nada. A tensão na sala se dissipou em uma conversa animada e várias pessoas se aproximaram de Lorraine para parabenizá-la pela exposição e por como lidou com o confronto. Mais tarde, depois que a multidão se dispersou e eles caminhavam pela Michigan Avenue em direção à cobertura, Lorraine finalmente soltou um suspiro trêmulo. Não acredito que acabei de fazer isso. Discuti verbalmente com um milionário usando a história da arte renascentista como arma. Foi magnífico, disse Fabian, puxando-a para perto enquanto passavam pela fachada iluminada do Centro Cultural de Chicago. Embora eu estivesse preparado para expulsá-lo, mesmo se necessário. Eu sei que você estava, mas eu precisava lidar com a situação. Lorraine parou de andar e se virou para encará-lo sob a luz dos postes. Foi isso que esta noite provou, Fabian. Não que eu possa organizar exposições ou fazer contatos com pessoas importantes, que eu possa ficar ao seu lado e me impor. Que o seu mundo não precise me engolir. Eu posso remodelá-lo em algo que ambos desejamos. Nosso mundo, corrigiu Fabian, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Não o meu, não o seu. Nosso. Ele fez uma pausa. Algo vulnerável cruzou seu rosto. Posso te contar algo que tenho tido medo de dizer? O coração de Lorraine sempre dava um salto. Estes últimos 6 meses foram os mais felizes da minha vida. Não por causa do que fazemos ou para onde vamos, mas porque acordo todas as manhãs ao lado de alguém que me vê, que realmente me vê. Não minha conta bancária, não minhas propriedades, não meu sobrenome, apenas eu. Suas mãos emolduraram o rosto dela, as luzes de Chicago refletindo em seus olhos escuros,
E eu não quero mais esperar para te dizer que quero isso para sempre. Quero jantares de domingo com sua família, café ruim no Bus Café e discussões sobre se vamos de trem ou de Tesla. Quero apoiar sua carreira e que você me chame a atenção quando eu estiver sendo idiota e construir algo real em uma cidade que muitas vezes valoriza o artificial. Lorraine prendeu a respiração. Fabian, o que você está dizendo? Estou dizendo que há 6 meses eu te disse que escolheria nós dois todos os dias e tenho escolhido. Todos os dias eu escolhi você. Escolhi nós dois. Escolhi essa parceria incrível que estamos construindo. Ele sorriu, nervoso agora de um jeito que o fazia parecer mais jovem. Mas eu quero oficializar. Quero te escolher na frente de todos que amamos. Eu quero. Sim, Lorraine interrompeu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu ainda não perguntei, Fabian riu. Não me importo. Sim. Seja lá o que você for perguntar, a resposta é sim. Você nem sabe se eu tenho um anel, ele protestou. Mas agora ele estava sorrindo, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do casaco. Estou carregando isso há 2 semanas, esperando o momento perfeito. O anel era deslumbrante. Uma safira rodeada de diamantes, elegante e único. Lembrei-me do seu vestido naquela primeira noite no Alinéia, explicou Fabian. Algo bonito, algo raro, algo que se destaca de tudo o que é tradicional e esperado. Lorraine chorava tanto que não conseguia falar, então apenas estendeu a mão. Fabian deslizou o anel em seu dedo e serviu perfeitamente. Lorraine Riley, disse ele formalmente, mesmo estando em uma calçada de Chicago, com táxis buzinando e pedestres tentando não olhar fixamente. Você quer casar comigo? Quer construir uma vida comigo onde sejamos parceiros em tudo? Quer me deixar passar o resto dos meus dias provando que escolher o amor em vez do medo foi a decisão mais inteligente que já tomei? Sim, Lorraine conseguiu dizer entre lágrimas. Sim, sim, sim. Eles se beijaram ali mesmo na Michigan Avenue e um grupo de turistas que passava chegou a aplaudir. Alguém tirou uma foto que acabaria nas redes sociais em minutos. Bilionário Fabian Sanders pede a namorada em casamento nas ruas de Chicago, mas nenhum dos dois se importava mais com manchetes, fofocas ou com o que os outros pensavam. Eles haviam escolhido um ao outro, era só isso que importava. O casamento, quando aconteceu 6 meses depois, não teve nada a ver com o espetáculo social que o primeiro noivado de Fabian havia prometido. Casaram-se numa pequena cerimônia no Jardim Botânico de Chicago, no condado de Glenn, com apenas 40 convidados, familiares, amigos próximos, as pessoas que realmente importavam. Maya foi a dama de honra de Lorraine. Maria foi a madrinha de Fabian. E os pais de Lorraine choraram durante toda a cerimônia. Os votos que escreveram foram honestos, imperfeitos e completamente à cara deles. Fabian prometeu sempre confiar na força de Lorraine, nunca deixar o medo guiar suas decisões, apoiar os sonhos dela com a mesma intensidade que os seus. Lorraine prometeu repreendê-lo quando ele fizesse besteira, lembrá-lo de que beleza e amor importavam mais do que bens materiais, escolhê-lo todos os dias da mesma forma que ele A escolhia. e quando o celebrante declarou os casados, quando se beijaram, com o lago Michigan brilhando ao fundo e a família escolhida aplaudindo, Lorraine se lembrou daquela noite chuvosa de outubro em que encontrou uma carteira num estacionamento. Ela poderia ter ficado com o dinheiro. Poderia ter jogado a carteira fora. Poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas escolheu a honestidade. E essa simples escolha, essa decisão de fazer o certo, mesmo quando o errado teria sido mais fácil, lhe deu tudo o que ela nunca soube que procurava. No que você está pensando? Sussurrou Fabian enquanto dançavam juntos a primeira dança. O horizonte de Chicago brilhava ao longe. Que eu faria a mesma escolha de novo, disse Lorraine. Em todos os universos, eu sempre devolveria aquela carteira. Eu sempre entraria pela sua porta. Eu sempre escolheria isso. Mesmo sabendo de tudo o que aconteceu depois dos artigos, do processo, da decepção amorosa, principalmente sabendo disso, disse Lorraine com firmeza, porque isso nos ensinou o que importa. Nos testou e provou que somos mais fortes juntos do que separados. Nos mostrou que o amor verdadeiro não é o caminho mais fácil, é o caminho honesto. Fabian a puxou para mais perto.
Naquele momento, com a mulher que amava em seus braços e um futuro repleto de possibilidades à sua frente, ele agradeceu silenciosamente a qualquer força do universo que o tivesse feito descuidado o suficiente para deixar cair a carteira naquela noite de outubro. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos menores atos de integridade. Às vezes, uma carteira perdida é apenas uma carteira perdida. E às vezes é o começo de tudo. Então, aqui está. Uma história sobre escolher a honestidade em vez da conveniência, sobre confiança e vulnerabilidade, sobre construir pontes entre mundos diferentes. Se você gostou desta jornada de uma noite chuvosa em Chicago a um lindo casamento à beira do Lago Michigan, não se esqueça de se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo e qual escolha você teria feito se tivesse encontrado aquela carteira. Você a teria devolvido? Teria ficado com o dinheiro? Seja sincero. Sem julgamentos aqui. E lembre-se, amanhã publicarei outra história que fará você refletir sobre destino, escolhas e as maneiras inesperadas pelas quais nossas vidas podem se transformar. Você não vai querer perder. Até lá, lembre-se de que os menores atos de bondade e integridade podem levar às maiores mudanças em nossas vidas. Às vezes, fazer a coisa certa nos custa tudo, e às vezes nos dá tudo o que nem sabíamos que precisávamos. Inscreva-se e deixe um comentário com a sua localização e nos vemos amanhã. Obrigado por assistir.